Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna de hoje sobre direitos humanos, nós gostaríamos de falar de um direito humano fundamental, até para que os demais direitos sejam respeitados, que é o direito à democracia. O direito a um sistema onde os poderes sejam independentes e onde não exista uma autoridade com poder supremo. É preciso dizer que quando se elege um presidente da República pelo voto, ainda que ele receba um mandato popular, ou seja, que o povo deu mandato a esse presidente para governar, ele não recebe um cheque em branco para fazer o que ele quer. Senão, isso não é democracia. Jamais. Todos os governantes têm seus poderes limitados. O Supremo tem, o Congresso tem e o presidente da República também tem. E uma questão fundamental na ideia de democracia é de que os poderes são independentes e autônomos. Então, nem o executivo interfere no que é do legislativo, nem o legislativo no executivo, o judiciário, da mesma forma, cada poder tem as suas tarefas, né? Isso é que é a democracia. E da mesma forma que eles são autônomos, são independentes e eles devem ter um respeito recíproco. Um poder não deve interferir nos demais. Isso está na Constituição, bem lá no começo, nos primeiros artigos. No artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário. A mesma Constituição, bem mais para frente, no artigo 85, ela vai falar sobre o que o presidente da República deve fazer e não deve, né? No artigo 84 vai dizer as atribuições do presidente da República, o que compete privativamente ao presidente, no 84, e o 85 vai dizer o que são os crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e ele cita especialmente contra, no artigo 85, o inciso 2, o item 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Bom, o que aconteceu, né, nesses últimos dias? A gente tem visto aí nas redes sociais, na internet, uma convocação para um ato contra o Congresso, um ato convocado por setores aí da direita, setores conservadores, setores ligados a alguma parte dos militares, não são todos os militares, é importante a gente lembrar. Essas convocações têm imagens, fotos do general Alberto Heleno, aquela figura bastante curiosa, né? Que gosta de dar murro na mesa e se fazer de machão, bravateiro. Tem fotos do general Heleno, mas a gente já percebeu, por exemplo, que não há unidade entre os militares a respeito dessa manifestação, porque o general Santos Cruz, que foi ministro e saiu do governo Bolsonaro, já disse que é um absurdo, é uma irresponsabilidade esse tipo de manifestação. Bom, se isso já era preocupante, se essa é uma questão que já nos deixaria bastante alertas, piorou um pouco, porque esse ato que vinha sendo convocado por setores da direita na internet teve agora um endosso, uma participação de ninguém mais, ninguém menos que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que fez um vídeo reforçando a convocação, que fala, inclusive, num tom melodramático, da facada que sofreu, do esforço para ser presidente, etc. e tal, e que agora querem sabotar o seu governo, e atribui a culpa, a responsabilidade de todos os problemas ao Congresso, e reforça o ato contra o Congresso. Na história do Brasil, ainda que o Congresso tenha problemas sérios de representação, de funcionamento, nunca houve nada de positivo em fechamento do Congresso pelo Executivo. Foi, aliás, assim que a ditadura fez durante seus 21 anos. O general de plantão, que alguns chamavam de presidente, nós nos recusamos a chamar de presidente, de Castelo Branco até Figueiredo, o general de plantão fechava o Congresso ao seu bel prazer. Isso aconteceu várias vezes. Então, isso não é democracia. Então, um presidente da República colocar a sua imagem, a sua voz, reforçando a convocação de um ato como este, isso é uma afronta à Constituição. É preciso lembrar que tem uma lei, a Lei 1079 de 1950, que define os processos pelos crimes de responsabilidade do presidente da República. É a lei que define o processo de impeachment. E o que diz no artigo 4º? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra 2. O livre exercício do poder legislativo, do judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. É inaceitável que Bolsonaro faça um vídeo
ele mesmo, convocando, reforçando a convocação desse ato. É inaceitável, é inconstitucional e é uma afronta aos direitos humanos, ao direito humano, à democracia. Portanto, o que cabe a nós, que defendemos os direitos humanos e a democracia, que não temos dúvida de que por mais dificuldades que a gente tenha no processo democrático, as crises, que é uma coisa complexa, isso é muito, muito, muito melhor ou muito menos ruim do que qualquer ditadura, e como nós tivemos aqui 21 anos de ditadura militar, que foi uma desgraça para o nosso país. Portanto, o que cabe agora é, primeiro, nós, como cidadãs e cidadãos, repudiarmos essa atitude irresponsável, autoritária, mais um pezinho de Bolsonaro no fascismo. Nós temos que repudiar isso, toda a sociedade deve repudiar, mas temos que tomar algumas medidas. É fundamental, por exemplo, que as autoridades que têm as suas imagens nessas convocações se manifestem publicamente, se eximindo, dizendo que não tem relação com isso, sob pena de estarem incorrendo também em afronta à Constituição. General Heleno e outros que têm imagens. E quem vai fazer isso aí? Ora, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem a obrigação de ingressar junto ao Supremo para exigir essas explicações dessas autoridades. O mesmo vale em relação ao vídeo, a esse maldito vídeo de Jair Bolsonaro, que pretende, com isso, reforçar um movimento que quer levar o Brasil de volta a uma ditadura. Então nós temos que exigir também das autoridades, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, que tem a obrigação constitucional de também zelar pelo respeito à Constituição, tem que tomar essas providências e nós, sem nenhuma dúvida, temos que nos mobilizar. Uma boa ideia é no dia 14 de março, que é o dia em que completam 2 anos do assassinato de Marielle, que nós vamos às ruas não só para lembrar daquela grande guerreira lutadora que foi barbaramente assassinada junto com o motorista Anderson, e também para lembrar da relação que cada vez mais se torna evidente entre o assassinato de Marielle e setores milicianos, setores paramilitares. Temos que aproveitar o dia 14 para já mostrar o nosso repúdio à impunidade, com a impunidade que cerca ainda o assassinato de Marielle e essas questões cada vez mais perigosas em relação a alguns setores dos militares. Não são todos militares, mas alguns parecem de fato envolvidos em atividades e atitudes contra a Constituição e contra a democracia. Portanto, que nos mobilizemos, não vamos ficar inertes, parados em relação a isso, porque isso coloca em risco a democracia, os direitos humanos e até as nossas vidas. Muito obrigado.